Ok. Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, a nossa doutrinária. Nós vamos fazer primeiro alguns avisos dos nossos trabalhos aqui na casa. No dia de domingo, no terceiro domingo, nós temos a sopa às 13 horas. Então, vai ser agora, domingo, né? E todos são convidados para a sopa, no horário das 13 até às 17 horas. Na segunda, nós temos às 18 horas o estudo das Evas. Na terça-feira, nós temos o estudo de Joana de Ângelo. Na quarta, o estudo mediúnico, às 19h30. Na quinta, a nossa doutrinária, à noite. Mas antes, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 18 horas. Né? E às 17 horas, também nós temos o atendimento fraterno presencial aqui na casa. Na sexta-feira, nós temos o estudo da mediunidade, às 17 horas, e no sábado, às 15 horas, a doutrinária, e o atendimento fraterno às 16 horas. Então, essa é a nossa programação, né, da casa. Nós vamos dar início, vamos ler uma mensagem, Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. Vamos abrir aqui. E ele nos fala: só o bem vence. As vitórias do mal são aparentes. As atitudes de maldade e egoísmo criam um peso interno, uma trava, um boicote, a paz que arruína os planos do progresso. Não se iluda, somente o pensar em ajudar, em respeitar os direitos alheios, em ganhar sustento honesto, em ver Deus em tudo, em reconhecer as próprias qualidades, cria estabilidade interna e propicia melhorias duradouras. O mal traz o mal e o bem traz o bem. Faça o bem. O bem é uma semente que, no seu tempo, dá bons frutos. Então, essa é a nossa mensagem, que possamos, neste momento agora, sintonizar com a espiritualidade amiga aqui presente, possamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, Mestre amado, agradecemos por estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Gratidão, Senhor, por todos os momentos que temos, por todas as bênçãos que recebemos, mesmo nos momentos difíceis, são necessários ao nosso aprendizado, à nossa evolução. Jesus, Mestre amado, abençoa todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Abençoa nossa palestrante, Rosiane, que vai nos falar sobre o tema amor, que resume todo o teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos receptivos a todas as emanações que vêm do alto. Ajuda-nos, Senhor, não só conhecer o amor, mas, acima de tudo, a praticá-lo. Permita, Senhor, que em teu nome possamos iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje, sobre o teu amparo, sobre a tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, neste momento, com a palavra, Rosiane. Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpa, Rosiane, eu não pude ir. Eu vou botar falta, não se preocupe, não. Eu queria agradecer a Deus, agradecer a todos vocês aqui presentes, encarnados e desencarnados, a vocês que estão aí, mesmo de longe, mas tenho certeza que estão mandando emanações de amor, de carinho. Vou botar falta não, viu? Dessa vez. Mas da próxima vez você venha, viu? Eu queria agradecer também a espiritualidade, né, por ter essa oportunidade de estudo. Como eu estava um pouco antes conversando aqui com os nossos amigos, né, que o tema amor é um tema que ninguém conhece, é um tema novo.
Cortaram minha cabeça? Quem cortou? Ah, muito bem. Vocês estão vendo minha cabeça aí, pessoal, da casa de vocês? Estamos, da cintura para cima. Muito bem. Então, é isso. O tema é amor. É um tema que ninguém conhece, né? Quase não é falado, quase não é sentido. Mas, sério, quando eu comecei a ler essa palestra, eu entendi que muitas vezes nós amamos, dizemos que amamos, mas não sabemos amar, né? Então, eu aprendi muito com ela e espero que no andar da nossa conversa, né? Porque eu não considero isso como uma palestra, mas uma conversação, né? Que a gente possa aceitar e entender o que é realmente o amor, né? É uma palavra tão simples, é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão grandioso, que toma conta do nosso ser a todo momento, né? Então, a palestra diz o seguinte: o amor, ele acende uma luz, e realmente, quem ama é iluminado. Quem ama ilumina o ser que você é e o que está ao seu lado, né? Onde quer que você vá, o seu amor, a sua luz ilumina, né? E é isso que a gente tem que aprender a descobrir a luz que existe dentro de cada um de nós. Todos nós fomos dotados dessa luz, né? Mas nós precisamos, eu não diria nem descobrir, todos nós temos essa consciência. Eu diria aprender a utilizar, mas não para nós, a utilizar para o próximo, né? Porque a partir do momento que você expande essa luz, você ilumina tudo, ilumina ao seu redor, ilumina onde há escuridão. Então, escuridão todos nós temos. Em algum momento da nossa vida, nos encontramos em alguma escuridão. E escuridão essa criada muitas vezes por nós mesmos, por atitudes, por sentimentos, por guardar sentimentos que não precisamos, né? Em não saber limpar a nossa casa, seja ela mental, seja ela espiritual, né? Por não saber relacionar ou então, vamos dizer assim, filtrar o que nós vamos levar na nossa mala, né, para o lado de lá. E muitas vezes nós nos encontramos sim nessa escuridão, mas também somos nós que temos a responsabilidade de reverter essa escuridão em luminosidade. O amor também, ele mantém a paz, porque a pessoa que ama, ela é uma pessoa que se encontra consigo mesmo, ela tem aquela paz dentro dela. E todos nós temos, em algum momento, temos essa paz. Só que muitas vezes a gente não cultiva, porque todo sentimento precisa ser cultivado. A amizade, o sentimento de fraternidade, o sentimento de perdão. Então, todos os sentimentos, eles têm que ser cultivados. E muitas vezes nós não cultivamos essa paz. Às vezes nós afastamos a paz atrás de algo que não precisamos. E aí perdemos a nossa paz, né? Então, muitas vezes nós nos deparamos com situações onde aquilo ali não vai fazer diferença na nossa vida, mas por um motivo maior, ou o egoísmo, ou por inveja, ou por vaidade, você procura aquilo ali e quando você muitas vezes obtém, você diz, era isso? Não era tanto o que eu imaginava que fosse. Então, nós, muitas vezes, perdemos a nossa paz por conta das nossas buscas infundadas, né? Sem sentido. O amor também, ele opera o bem. Ninguém muda ninguém, a não ser que você queira mudar. Ninguém obriga ninguém a ser o que ele não quer. Ou melhor, ninguém obriga ninguém a ser o que eu quero. Então, nós temos que aprender a respeitar. E o amor, ele opera o bem? Sim. Por quê? Quando você percebe que precisa dessa mudança e você quer mudar, o amor faz a diferença.
Então, o amor opera o bem no sentido quando esse bem é benéfico para todos, né? Quando eu digo todos, é o momento onde a gente está, com quem nós estamos, no ambiente em que nós estamos. E o amor também, ele renova o ser, porque o amor, ele te dá ânimo para a vida. O amor, ele te dá caminhos. O amor, ele ilumina a tua jornada. Então, é o sentimento de amor que move o ser humano. Só que, muitas vezes, nós ainda não aprendemos a amar. Como eu estava conversando aqui com meu companheiro Walter, né? A gente ama com posse, a gente ama com mesquinhez, a gente ama com vaidade. E esses são sentimentos que é amor, mas não é o amor, né, Dinha? Não é aquele amor puro, né, que o Evangelho nos presenteia, né? O amor, ele acende uma luz, sim. Por quê? Disse Jesus: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas em cima do velador, para que ilumine a todos que estão no ambiente. Então, o amor é isso. O amor, ele não é egoísta. O amor, ele é expansivo. Então, quanto mais eu amo, mais eu recebo amor. Quanto mais eu distribuo, mais eu recebo. E não é, é tudo na vida da gente. Quanto mais eu faço bem, mais o bem eu recebo. Então, se nós somos sabedores disso, por que ainda teimamos em fazer coisas que não devemos? Em podar alguém, em desejar mal a alguém? Eu só pensou, a energia vai. Então, são coisas que nós devemos nos policiar. Quem ama, vive eternamente se policiando. Por quê? Então tu quer viver num mar de rosas. Que bom se nós pudéssemos viver num mar de rosas. Mas a vida da gente é cheia de obstáculos. Obstáculos esses que são necessários para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, para a nossa valorização espiritual, para a nossa valorização material. Sim, nós vivemos num mundo que é material e nós precisamos ter essa valorização. Não devemos deixar o material sobrepor o espiritual, mas é necessário que nós tenhamos o material com sabedoria, muitas vezes com prudência. Então, esses sentimentos que não são fáceis, é muito fácil para quem está falando, mas para quem está vivenciando momentos difíceis, é diferente. Mas com o amor, ele se torna mais fácil, se torna mais passável, né? Essas situações em que a gente se encontra, né? Então, é importante que a gente acenda essa luz. Você é luz. Nunca deixe ninguém dizer que você não tem luz. Você é luz. Você ilumina onde quer que você vá. Mas cabe a você escolher como você vai iluminar. Com que sentimento você vai iluminar. Então, nós temos essa responsabilidade. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Bezerra de Menezes. De que adianta eu ter uma enciclopédia na minha cabeça? De que adianta eu ter uma biblioteca enorme na minha casa e eu já ter todos os livros? De que adianta uma inteligência se o meu coração é fechado? Se o meu sentimento é encoberto? Se eu sou uma pessoa que quero viver no meu mundo, sozinha, que a gente sabe que ninguém consegue viver sozinho. A luz do conhecimento ilumina os caminhos de nossas vidas. Então, é importante o conhecimento na medida que você utiliza ele para te guiar, para te fortalecer. E esse conhecimento que a gente tem trazendo para dentro da nossa doutrina, o nosso evangelho, o nosso livrinho de cabeceira, que em todos os momentos que você abre,
você diz, poxa, era isso mesmo que eu estava precisando ouvir, ou então, como que eu ainda não tinha entendido dessa forma? Porque você pode ler 10 vezes o mesmo livro e as 10 vezes você vai ter uma interpretação diferente, mais amadurecida, com a visão mais ampliada, ou não, né? Porque cada um tem o seu momento de amadurecimento. Então, que nós possamos usar a inteligência para que o nosso coração seja iluminado. Disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Então, nós somos a luz do mundo. Eu sou a luz do meu mundo. Eu sou a luz do mundo de quem está próximo a mim. E com a minha luz, eu posso mudar qualquer coisa que eu queira. Porque basta ter o quê? Um sentimento de amor ao próximo, de amor à situação em que você está passando. Então, Rosiane quer dizer que o amor resolve tudo? Peraí, não é assim não. A gente vai passando por perrengue, a gente vai amadurecendo, a gente vai levando umas quedas, a gente vai se levantando. Mas o que eu estou dizendo aqui é que com o sentimento de amor, você se levanta. Você consegue ir adiante. Segundo Jesus, todos nós somos portadores de uma luz interior, que um dia brilhará intensamente. Esse um dia não precisa ser quando eu desencarnar. Esse um dia pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser na vida de alguém, pode ser no momento que alguém esteja passando, precisando de uma palavra de apoio, de incentivo. Então, isso é brilhar, não é? Você se sobressair sobre os outros como o melhor do melhor e se achar. Não, não é isso. É você dar o seu melhor no momento em que você for chamado a dá-lo, né? Ou, às vezes até a gente procura mesmo para ajudar. De fato, o problema não está nas trevas. A nossa volta tampouco tampando. Desculpa. De fato, o problema não está nas trevas à nossa volta, tampando a nossa visão. Quer dizer, a gente diz assim, meu Deus, porque quando a gente está num momento difícil, de perrengue, a gente quer caçar alguém para pôr a culpa. A gente quer justificar aquele momento com alguma coisa ou com alguém, né? Só que essas trevas, esses perrengues, essa nossa visão tapada, é a luz dentro de nós que está apagada. E como eu faço, Rosane, para ligar essa luz, para acender essa luz? Onde é o interruptor? É Deus. É a sua conexão. Porque nós não conseguimos vivenciar, nem levar adiante projeto algum, se você não tiver Deus consigo. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Porque você não tem força. E pode perguntar quem quer que tenha passado por alguma provação difícil, por alguma dificuldade, né, pessoal, se aquela pessoa não vai te dizer, eu me agarrei em Deus. E Deus botou no meu caminho anjos que me auxiliaram. Que anjos são esses? Pode ser seu companheiro, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, um estranho. Mas alguém que te deu luz. Alguém que te incentivou a sair, a subir, a reagir. Vem e volta e vem para cá. Então, nós precisamos dessa luz. E às vezes a nossa diminui. Aí precisa um chegar e dizer, opa, levanta, preciso de você, você é uma pessoa importante, você faz diferença na minha vida, né? E às vezes a gente esquece de dizer isso. De dizer isso para um colega de trabalho, de dizer isso para o companheiro, para a mãe, para o pai, para as pessoas. Porque nós somos movidos por emoção. Nós precisamos desse incentivo, de um bom dia, de um sorriso, de um afago, né? Então, que a gente possa sempre estar de olho na nossa luz. Transforme sua pequenina luz individual em um farol.
iluminando outros irmãos que buscam também vencer a escuridão. Então, quantas pessoas não se encontram nesse momento numa verdadeira escuridão, né? Sem sentido da vida, achando que seus problemas são os maiores e que não tem solução, e que quando a gente, em vez de baixar a cabeça e focar no nosso problema, levantemos a nossa cabeça, agradecemos a Deus, pedimos força e a ajuda vem. A ajuda vem porque nós somos filhos de Deus e Ele não nos esquece em nenhum momento. Em nenhum momento somos abandonados, por mais que a gente imagine que sim. Se cada um fizer a sua luz acender, vamos vencer as trevas da ignorância, da maldade, da escuridão, que ainda temem existir em nós e à nossa volta. Então, se nós conseguirmos, imaginemos aí, vamos imaginar, cada um de nós aqui, um ser luminoso, aquela brancura, aquela luminosidade. Como é bonito você ver isso o tempo inteiro nas pessoas, você visualizar essa luz em outras pessoas, né? E é isso que nós precisamos, porque a partir do momento que eu passo a ver o teu lado bom, o que você tem de bom, eu passo a ver a tua luz. E vendo essa luz, eu te ilumino. Vendo essa luz, eu te incentivo. E se a gente vê a luz no outro, a gente deixa de ver a maldade, a gente deixa de julgar, a gente deixa de achar que aquela pessoa não é merecedora de algo. Então, é isso que Deus pede que nós façamos. Veja a luz em outra pessoa, consiga ver essa luz para que você possa tirar de dentro de você esse sentimento de maldade, de mesquinhez, de inveja, de arrogância, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos precisando da mesma força um do outro. Ninguém é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Então, nós estamos aqui para nos unirmos, para levar quem quiser ir conosco, porque a gente também não pode forçar. Então, você tem que fazer a sua parte no querer de ir junto. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Mantenha a paz. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Manter essa paz é algo que você tem que fazer cotidianamente. Você tem que escolher o que te faz feliz. E aquilo que te faz feliz, você tem que trabalhar em cima disso. Você tem que fazer algo que te dá prazer. Porque a partir do momento que você faz isso, você vivencia a felicidade. Como o Evangelho diz que a felicidade não é deste mundo, mas não é a verdadeira felicidade, mas é aquela felicidade momentânea, prazerosa, de estar fazendo algo que te motiva, que te dá prazer, que te dá alegria e que te deixa em paz. Bem-aventurados os mansos, os brandos, porque eles possuirão a terra. Disse Jesus: na vossa paciência possuireis vossas almas. Olha aí, paciência. Quem não quer ter esse sentimento? Se fosse um produto de prateleira, acho que não ficava nenhum momento, não sobrava nada de paciência, porque todos nós precisamos dela. Nós precisamos paciência conosco, primeiramente, porque somos falhos, somos cheios de defeitos, somos ainda vamos dizer, um jarro em transformação, um jarro rachado, né? Que ainda precisa de muito conserto. Precisamos de paciência para com o nosso próximo, seja ele tão próximo ou não. Por quê? Porque nós não podemos cobrar dos outros aquilo que não temos. Não podemos cobrar a perfeição quando não somos. Não podemos cobrar um pensamento elevado quando ainda não conseguimos ter. Não podemos cobrar do outro aquilo que eu ainda não tenho.
Por isso é que o evangelho é tão difícil, porque ele não diz para você consertar o outro, ele diz para você olhar para dentro de si e consertar os teus defeitos. E aí tem gente que ainda diz, mas eu não tenho defeitos, acabou de conseguir um. Então é isso, gente, nós precisamos trabalhar isso em nós, né? E o mundo acha que o manso é o quê? Quando a pessoa diz, aquele manso ali, ele é um covarde, é um vacilante, é um fraco. Não é isso que a gente muitas vezes julga o outro por ele ser uma pessoa tranquila, por ser uma pessoa calma, por ser uma pessoa que não gosta de briga, nem de confusão, que sempre está apaziguando, ainda diz assim, é barriga branca, ainda é mandado pela mulher, pode ter certeza. E não é isso, gente. Né? O manso não é fraqueza, mas é a força tornada gentil. Então, a pessoa mansa não significa dizer que ela tenha sangue de barata nas veias, que ela não tenha os seus momentos exclusivos. Tem, mas o manso, ele pensa muitas vezes antes de ferir o outro. Ele, muitas vezes, ele atrai para si essa responsabilidade. A paciência é a ciência da paz. Quantas vezes a covardia, o medo e a acomodação são confundidos com a qualidade de ser paciente? É algo que a gente tem que parar para pensar, porque paciência é uma coisa. Omissão, comodismo, como ele chama até, covardia e medo, são outros sentimentos que devemos trabalhar em nós. O medo, por exemplo. Tem pessoas que, hoje em dia, têm a doença do pânico, né? Que as pessoas têm medo até de abrir uma janela. Mas, com licença da palavra, tem muita gente que diz, isso é uma besteira, isso é frescura dessa pessoa. Não é. Mas é algo que tem que ser visto como doença, que a pessoa tem que procurar. Primeiramente, ela tem que ter consciência do que ela sente e depois procurar ajuda nesse sentido. Ser paciente é manter a paz interior, independentemente das convulsões que nos rodeiam. Isso é fácil? Não. Você manter a sua paz no momento que ao seu redor o mundo está desabando, as coisas estão acontecendo, como nesse nosso momento agora atual, como nos momentos de dificuldades da nossa vida, no nosso âmbito particular, não é fácil você manter a paz. E de que forma você mantém? Deus, um sentimento mais forte, no amor, é onde a gente se apega. E tem gente que não acredita, mas quem já passou por uma experiência dessa sabe que você se levanta da cinza quando você tem Deus. Por quê? Porque Ele te dá essa força. Paciência significa autocontrole, calma, resignação e perseverança tranquila. Né? Então, nós precisamos aprender a ter essa calma, porque tudo passa. Tudo na vida da gente é um aprendizado. Tudo na vida da gente é com perseverança que a gente consegue. Não só nos momentos difíceis, mas no nosso dia a dia, com os nossos filhos, na casa espírita, nos estudos, né, na convivência um com os outros. Nós precisamos dessa perseverança no bem. Mas a gente está andando a passos lentos, estamos, porque ainda somos imperfeitos e não temos o direito de julgar os outros. Então, cada um vai amadurecendo à medida que pode. Né? É lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que procurar, nós temos que nos melhorar, nós temos que podar aquelas raízes ruins que nós temos dentro de nós. Essa é a minha parte, mas eu não posso fazer isso pelo outro. Né? Então, isso é você ter esse autocontrole. Asserenados os ânimos, individualmente haverá paz na coletividade. Eu vos deixo a paz, é a minha paz que vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. É diferente a paz de Cristo com a nossa paz aqui no mundo.
A nossa paz aqui, infelizmente, ainda está muito material, ainda está muito ligada ao bem-estar material. Diz assim, rapaz, tu quer ter paz? Quero, rapaz, bota aí uns 5 milhões na minha conta que eu fico em paz no mesmo instante. Quer dizer, nós ainda estamos muito ligados ao material. E essa paz não é a paz de Cristo, não é a paz que Deus quer para nós. Então, e como eu disse, nós vivemos no mundo material, mas nós precisamos procurar a paz espiritual. Porque quando nós conseguimos ela, nós conseguimos a outra vem que você nem percebe. E você passa a ter de tal forma ela com sabedoria, que por mais que você tenha, você consegue viver com aquilo que você precisa, e não com aquilo que os outros acham que você deva ter. Você tem a consciência em si. Eu estou bem assim e vou continuar assim. Opera no bem. Ainda quando eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa, ou como o síbalo que retine. Ou seja, se mesmo que eu seja uma pessoa do bem, mas que eu não tenha a caridade dentro de mim, eu não tenho nada. E aí eu perguntei, Edinho, tu sabe o que é caridade? Walter, tu sabe o que é caridade? Caridade é doação. Eu pensava que era, né? Doação pessoa, doação material. E mas é muito mais do que isso, caridade. Caridade é perdão. Isso é caridade. É você perdoar o outro indefinidamente. Isso é caridade. Porque você, no momento que você perdoa, você se iguala àquela pessoa. Você vivencia o que aquela pessoa é. Você se coloca realmente no lugar dela. E nós ainda não conseguimos fazer essa caridade com todos. Nós conseguimos com alguns, com todos ainda não. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entrado no meu corpo, entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, às vezes, você se acha, né? Eu ajudei fulano, eu sou uma pessoa muito boa. Eu fiz isso, eu sou uma pessoa muito boa. Eu incentivei. Eu sou uma pessoa boa. Aí, quando chega do lado de lá, que vão puxar a nossa ficha, peraí, pessoa boa, tu deixou de fazer isso, tu não fez isso, tu deixou de fazer isso por esse, para fazer isso por esse, porque tu gostava mais desse, tu preteriu. Então, tu não é uma pessoa tão boa. Então, nós ainda não aprendemos a fazer a caridade como ela realmente é, indistintamente, né? A caridade, ela é paciente, ela é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa. Quando ela diz que é paciente, é porque mesmo até para você fazer caridade, você tem que observar aonde você vai fazer essa caridade, para quem você vai fazer essa caridade, e como você vai fazer essa caridade. Por que você está dizendo isso, Rodrigo? Porque muitas vezes, em vez de caridade, você está interferindo no voo daquela borboleta que nós temos aí. Tem alguém com som ligado aí. Então, às vezes, a forma como eu ajudo aquela pessoa, em vez de ajudar, eu vou estar atrapalhando. Eu vou estar podando ela de correr atrás, de se modificar, de olhar de outra forma, né? Então, nós precisamos saber ter paciência na hora de fazer a caridade. A caridade invejosa, porque muitas vezes a pessoa dá e tem inveja do que o outro deu mais. Então, isso não é caridade. Então, não é temerária. A caridade, ela não teme
em ser feita. A todo momento, ela é possível que ela aconteça. Ela não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não ensoberbece e não é ambiciosa. Então, é a descrição da caridade. Ela não busca os seus próprios interesses, ela não se irrita, não suspeita mal, ou seja, não julga, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Isso são sentimentos em que a caridade está presente. A caridade tudo tolera, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Por quê? Porque tudo passa. Tudo nessa vida passa. Por mais difícil que seja, passa. Os bons momentos também passam. A convivência também passa. Então, por isso é importante que a gente se atente para valorizar todos os instantes em que nós estamos juntos. Em qualquer lugar que você esteja, com quem quer que você esteja. Por quê? Porque pode ser o último. Com a minha mãe, com um irmão, com um amigo. Poxa, quantas pessoas não já passaram por essa experiência? Fulano, eu tive ontem com ele estava bem. E hoje não está mais aqui. Quantas coisas eu tinha para dizer e não falei. E aí a oportunidade passou. Então, cada momento na nossa vida é único. Cada momento é necessário que seja vivido daquela forma. Seja na dor, seja na alegria. Na dor, porque nós voltamos para dentro de nós nos reavaliamos e nós nos sentimos mais fortalecidos. E na alegria, porque são momentos em que você hoje e vai guardar o resto da sua vida aquele momento. Em coisa simples, gente. Não é coisa grandiosa. É uma reunião familiar, é um aniversário, é algo simples do nosso dia a dia. Renovar o ser, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Ou seja, se eu foco somente na minha dificuldade, se eu foco somente no meu problema, eu vou murchar, porque eu não vou ver saída. Eu tenho que ver que estou passando, sim, por algo difícil, mas eu vou conseguir sair. Eu vou conseguir me levantar, me reerguer e voltar a ter a minha vida da forma que for possível. Mas eu vou dar esse espelho para outra pessoa. É uma coisa bem interessante, você imagina que nunca está sendo observado. Você imagina que não tem ninguém lhe olhando, mas sempre tem uma pessoa que está se espelhando no teu exemplo. E olha aí a nossa responsabilidade. Para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a renovação do homem, sobre o ponto de vista intelectual, moral e espiritual, é o grande objetivo da vida. Não só o intelectual, não só o moral, não só o espiritual, mas todos eles, porque um leva ao outro, né? Então, nós precisamos trabalhar nisso em nós. Pegue as lições, as dificuldades e construa um mundo novo para você. Nós somos muito flexíveis nisso. Diante das adversidades, nós procuramos saída. E são nessas saídas que eu tenho que me reerguer. Como eu falei agora há pouco, eu vou para uma nova etapa de acordo com o que eu tenho condições. Mas não repita seus erros. Mude usando a força de vontade. Ou seja, nós todos sabemos quais são os erros que nós cometemos, quais são as falhas que nós temos, quais são os defeitos que nós temos. Mude. De que adianta entrar um ano novo, tá todo mundo lá brindando, feliz ano novo, esse ano eu entro na academia, esse ano eu estudo, esse ano eu faço isso. Mude. Mude por você. Mude sem falsas ilusões, na medida que você pode, no seu tempo, mas não cometa os mesmos erros.
Não faça as mesmas coisas erradas que você vinha fazendo. Encare a vida de uma forma diferente e supere, vença. Você pode quando quer. Todos nós temos essa força dentro de nós. Eu quero e eu vou conseguir. Eu vou atrás, eu vou buscar. E a gente consegue. Através da sua fé e do livre-arbítrio ofertado por Deus, nós conseguimos. Somos o que podemos ser e o que queremos ser, modificando pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes diariamente vivenciadas, formando novos conceitos e crenças, refazendo nossa maneira de sentir e interagir com o mundo, podendo reconstruir e criar um futuro melhor. Educação é amor. Por quê? Educação é atenção. Educação é motivação. Educação é orientação. E educação é recordação. A educação da alma é a alma da educação. Então, eu vou finalizar essa conversa que nós tivemos hoje aqui com uma pequena história. Uma história de um médico que ele se formou e foi admitido por um grande hospital. E nesse universo dele, a primeira cirurgia dele foi com a criança. E ele tinha que fazer uma traqueostomia nessa criança. Então, ele foi para a sala de cirurgia e, ao chegar à sala, ele olhou para a criança, olhou para os instrumentos e fez uma prece a Deus, pedindo que Deus o guiasse, que Deus agisse sobre ele naquela primeira cirurgia dele. E assim ele fez, a cirurgia foi um sucesso, e ele, ao sair do hospital, ele pediu que uma enfermeira acompanhasse aquela criança, dormisse não, passasse a noite velando aquela criança, para que quando ela, ao acordasse, não se sentisse sozinha, nem se desesperasse e arrancasse o que ele tinha feito, a cirurgia, né, a traqueostomia. E a enfermeira ficou, uma jovem também, recém-formada, assim como o médico, mas que se prontificou a ficar com a criança. E num determinado momento da noite, ela muito cansada, adormeceu. E nesse momento a criança acordou. Quando a criança acordou, entrou em desespero e arrancou a traqueostomia. E quando ela acordou com aquele movimento que chamou todos os médicos, não tinha mais nada o que se fazer. A criança veio a óbito. E aí, quando o médico foi acordado no meio da noite, foi para o hospital, mas quando ele chegou, não tinha mais nada a ser feito. E ele mandou chamar a enfermeira. Quando ela chegou, ela muito triste, se tremendo, né, a situação, a responsabilidade que ela sentiu, né, sobre isso. E ela olhou para ele, chorando, disse: perdão, me perdoa porque eu falhei, mas é porque eu trabalhei o dia inteiro. Ela era pobre, não tinha condições e tinha que trabalhar, estudar para poder se manter. E ele disse: eu não quero nem saber. O seu pedido de perdão não vai trazer ela de volta. Eu vou redigir uma carta e você vai perder o seu diploma. E aí ela ficou, saiu chorando, saiu, e ele redigiu a carta, só que não assinou. Deixou ali e saiu para espairecer. Ele estava muito abalado e saiu. E aí, ao retornar, ele não assinou a carta. E muito tempo depois, um repórter chamou a atenção desse repórter o nome da enfermeira Luz. E ele foi atrás dessa enfermeira para saber a história dela. Por que chamavam ela de enfermeira Luz? Aí ela disse: porque eu não durmo à noite. Eu passo a noite velando todos os pacientes. Eu vou em cada leito, em todas as enfermarias eu estou presente. E aí eu quero ouvir sua história. E ela relatou toda a história. Ela era a enfermeira e quando ela ficou esperando,
na casa dela, a carta chegar para ela ser desligada da sua área. E nesse momento ela continuou trabalhando. Então ela não conseguia dormir à noite. Ela descansava pela manhã porque o corpo pedia, mas à noite ela passava a noite com a lamparina velando os pacientes. E ela contou para o repórter e o repórter escreveu a história dela, né? Aí ela contou que ficou sempre nessa expectativa de receber essa carta e nunca recebeu. E, por coincidência, esse médico estava na televisão e começou a assistir a matéria e viu que era a enfermeira que ele tinha falado. E ele lembrou que todo dia ele chegava e disse: hoje eu vou assinar a carta e vou mandar, mas agora não. E ali ficava. E agora não. E aí ela disse: como eu nunca recebi essa carta, eu creio que o médico me perdoou. Então, o perdão, gente, é essa caridade, né? Embora ele não tenha verbalizado, mas, de certa forma, ela recebeu como perdão. E ela passava a noite velando e agradecendo a Deus, ao médico, que nunca enviou a carta. Então, o meu fechamento é esse, é que nós possamos nos perdoar e perdoar os outros também. Porque quando nós pedimos perdão a Deus, e quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos perdão a Deus, nós queremos ser perdoados. Então, que nós possamos perdoar aqui, a todos os momentos. Perdoa. Perdoa a quem te fez mal, perdoa a quem te deseja ruim, perdoa aquela pessoa que não tem paciência contigo, perdoa aquela pessoa que está num grau de sofrimento muito grande. Perdoa, porque o perdão é a caridade. E isso é caridade. É você perdoar o seu próximo. Então, eu só gostaria de agradecer, 10 minutinhos, nem foi cansativo. Agradecer a presença de vocês aqui, encarnados e desencarnados, a presença de vocês aí, meus amores, que eu ainda tenho a confiança que vou ver todo mundo aqui de novo, viu? Mas, de qualquer forma, fica o meu agradecimento, um beijo, e que a gente possa exercitar o perdão, a caridade e, acima de tudo, o amor. Muito obrigada a todos. É agora. Então, nós agradecemos a Rosiane, agradecemos a presença de todos, e que possamos, neste momento, fazer a nossa prece final e sintonizar com os benfeitores espirituais, que possamos realmente sentir a presença de todos, encarnado, desencarnado, e agradecer. Então, vamos agradecer a Deus, o Pai de infinito amor e justiça, agradecer a Jesus, o seu exemplo maior de perdão para com todos nós, agradecer a Maria Santíssima, Mãe que cuida de todos, agradecer. Gratidão, Senhor, por este momento que reencontramos contigo, através desses ensinamentos, dessas palavras esclarecedoras, que possamos fortalecer o nosso espírito, sentindo a tua presença, sentindo o amor, sentindo o amparo e assistência que recebemos de vós. Jesus, Mestre amado, fica conosco e nos ajuda a permanecer contigo sempre. Ajuda-nos a ver o teu amor no outro. Ajuda a vivenciá-lo. Ajuda-nos, Senhor, porque somos nós os necessitados. Necessitados da tua luz, da tua misericórdia, do teu perdão. Fortalece, Senhor, a cada um de nós, encarnado ou desencarnado, e nos conduza
aos nossos lares, aos nossos fazeres, com a tua luz, com o teu amparo, com a tua assistência. Jesus, mestre amado, que possamos realmente seguir o teu evangelho, a lei de amor, de caridade. Ajuda-nos a melhorarmos com relação a nós e ao próximo, porque é a ponte. Esse irmão é a ponte que nos leva a ti. Que a alegria, a paz, reine a humanidade ao nosso planeta, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Como é isso? Uma boa noite. Obrigada, Rosiane. Que possa estar melhor do que Boa noite, obrigada. Ótima noite para todos. Beijo. Boa noite.